Olá, eu sou a Isabela e nós vamos iniciar mais um estudo dos nossos grupos da cidade. Antes da gente ir para o nosso estudo dessa semana, eu quero fazer junto com você a leitura do devocional Experiências com Deus, do dia 30 de dezembro, que é o dia que esse vídeo está indo ao ar. E no devocional do dia 30, o título é Alimento. E nós lemos assim, em João capítulo 4, versículo 34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Nós vemos Jesus aqui falando de algo que frequentemente preocupava os discípulos, que eram os recursos, a alimentação, aquilo que era necessário para a vida terrena deles ali. Mas Jesus repetidamente assegurava que o Pai, Deus Pai, sabia das necessidades que eles tinham e que iria trazer a provisão em todo o tempo. Quando Jesus menciona isso, ele tinha acabado de ter um encontro com a mulher ali no poço e ele ensina a ela que ele poderia oferecer uma nutrição que a terra não pode dar, que ele poderia oferecer para ela a água da vida e que aquilo sim iria satisfazer ela para a eternidade. Então a gente vê que Jesus ele tem uma visão, uma perspectiva muito além daquilo que nós precisamos aqui. Ele disse aos discípulos que a sua comida era fazer a vontade de seu Pai. Depois nós vemos um pouco mais à frente no Novo Testamento que o apóstolo Paulo entendeu o que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Ele escreveu assim na carta aos Romanos: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. É claro que enquanto vivemos aqui na Terra precisamos de alimentos e dos recursos para sobreviver aqui. Mas a vontade de Deus, aquilo que a gente vai fazer que impacta a eternidade, é a nossa prioridade, é a coisa mais importante. E certamente Deus nunca nos deixará faltar nada. Então que nós possamos buscar o alimento de verdade. E para concluir, nós relembramos de quando Jesus estava sendo tentado por Satanás no deserto e Satanás o desafia a transformar pedras em pão. E Jesus responde, citando as escrituras, mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então que possamos mesmo buscar o alimento que de fato irá nos satisfazer e nos alimentar, amém? Quando você for se reunir com o seu grupo ou no dia que você estiver assistindo, faça também a leitura do devocional Experiências com Deus. Agora vamos iniciar então o nosso estudo da semana. E o tema desse estudo é Edificado na Rocha. E nós lemos assim no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Nós estamos em uma semana muito especial, porque nós estamos concluindo 2024, que foi o nosso ano sobrenatural, e nós estamos iniciando o nosso ano de colher e desfrutar, que é o ano de 2025. E a gente fica feliz de viver essa transição de estações, muitos planos já estão sendo finalizados, outros projetos novos começam a nascer, mas algo que nós precisamos guardar com muita convicção nos nossos corações é que, independente da estação, do ano em que estivermos, o mais importante é continuarmos edificando, construindo a nossa vida em Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha eterna. E nos versículos que nós lemos aqui em cima, a gente vê que Jesus diz essas palavras após ele concluir o Sermão do Monte. Então ele tinha acabado de compartilhar princípios, direcionamentos valiosos, poderosos para a vida daquelas pessoas. E ele comparou, essas pessoas que ouviam e praticavam as palavras de Deus a uma pessoa sábia que construía sua casa sobre a rocha. E construir a casa sobre uma rocha exige esforço, exige dedicação. Não é uma construção simples, ela é necessária que a gente estabeleça também um alicerce firme e sólido. Por outro lado, Jesus também comenta que edificar uma casa sobre a areia
levaria o homem à destruição. Por quê? A areia ela pode até parecer mais fácil, mais rápido, pode oferecer um conforto imediato, mas deixa o construtor em uma posição de vulnerabilidade. Afinal, se a chuva viesse, essa casa então seria destruída. Em contraste, a construção sobre a rocha proporciona o quê? Segurança e estabilidade. É por isso que nós precisamos edificar as nossas vidas na rocha Jesus Cristo. Em nosso estudo de hoje, então, nós vamos refletir sobre alguns princípios para agirmos com sabedoria e edificarmos a nossa vida em Cristo. Então vamos lá. Para edificar a sua vida em Jesus, primeiro ponto, avalie sua maturidade espiritual. Lucas capítulo 2, versículo 52 diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vocês sabem que na nossa vida cotidiana, nos nossos afazeres e responsabilidades, a gente consegue avaliar os nossos avanços em diversas áreas da nossa vida. A gente consegue avaliar o quanto nós crescemos de forma acadêmica, o quanto nós crescemos na nossa vida profissional. A gente pode avaliar como está a nossa saúde, se a gente faz algum exame. E como nós somos pessoas que estamos firmes em Jesus e sabemos que vivemos pelo nosso Espírito, nós precisamos também, de tempos em tempos, avaliarmos como está o progresso de nossa vida espiritual. Busque o conselho de cristãos maduros ao seu redor, perguntando se as suas ações refletem crescimento espiritual. Ore a Deus pedindo que Ele revele o nível de sua maturidade espiritual e comprometa-se a desenvolver diariamente um relacionamento profundo com o Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, é natural que a gente ainda tenha atitudes que pareçam ser imaturas. A gente ainda está aprendendo acerca do amor de Jesus, acerca do caráter dele, e pode ser que a gente possa enfrentar lutas contra sentimentos de inveja, ira, falta de perdão. No entanto, à medida que caminhamos com Cristo, aprendemos, crescemos e somos aperfeiçoados à sua imagem. Então, reflita aí e também reflita junto com o seu grupo. Você tem refletido sobre o seu avanço na jornada com Deus e em sua vida espiritual? E de que maneira você pode avaliar a sua maturidade espiritual neste ano? Então, estamos iniciando uma nova estação. Pergunte ao Senhor os passos que você ainda precisa dar e o quão longe você já foi com Ele. Segundo ponto, para edificar sua vida em Jesus, aperfeiçoe seu caráter e suas atitudes conforme o exemplo de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. As atitudes não surgem por acaso. As nossas atitudes, elas são escolhas, decisões que nós fazemos. E Paulo incentivou os cristãos a adotarem a mesma atitude que Jesus demonstrou ao longo da vida. É isso que ele está falando nesse versículo. O nosso Salvador Jesus agia de que maneira? Com mansidão, humildade, amor, sabedoria, total obediência ao Pai. Ele renunciou à glória da sua existência celestial para se tornar humano. Então, o próprio Deus, que é Jesus, decidiu se tornar humano. Seu nascimento aconteceu em um lugar bem simples, onde os animais ficavam. Afinal, não havia lugar para se hospedarem, e ele foi colocado em uma manjedoura. A gente vê, então, o caráter humilde de Jesus. Sua vida foi dedicada a se preparar para o dia em que enfrentaria a cruz. E ele fez tudo isso por sua própria escolha, de forma voluntária. Uma vida edificada em Jesus é uma vida de obediência e rendição, onde seguimos o seu exemplo com a ajuda maravilhosa do Espírito Santo. Então, se você percebe que você está resistindo quando Deus tenta alinhar a sua vida à vontade dele, peça ao Espírito Santo que lhe conceda essa mesma atitude de humildade, altruísmo e rendição que Jesus demonstrou. E de que forma, então, as suas atitudes podem refletir mais ainda o caráter de Jesus neste novo ano de 2025? Vamos para o terceiro e último ponto do nosso estudo. Para edificar sua vida em Jesus, persevere em oração e fidelidade. Lucas capítulo 2, versículos 36 e 37. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite.
Uma vida edificada em Jesus não é sinônimo de uma vida fácil, sem desafios, sem problemas. Pelo contrário, a vida cristã, ela exige perseverança, resiliência e a nossa fidelidade ao Senhor. A gente viu aqui, a gente leu a história de Ana, que havia ficado viúva há muitos anos, em uma época em que as viúvas eram consideradas inferiores dentro da sociedade. Elas viviam praticamente desamparadas. Porém, a gente lê que Ana dedicava os seus dias em oração, em jejum, no templo. Ela tinha o coração dela voltado ao desejo de ver, de conhecer o Messias. E ainda que as suas orações não tivessem sido respondidas ao longo da vida, Ana continuou persistindo, ela perseverou em oração e fidelidade até que a sua súplica foi atendida nos últimos anos de sua vida. Glória a Deus, Ana teve a sua resposta para a sua oração. Orar com fidelidade pode significar viver uma vida de espera pela resposta. Deus busca intercessores dispostos a persistir na oração e na fé até testemunharem a resposta divina. Uma vida edificada na rocha nos fará resistentes, perseverantes, até que a gente veja a totalidade dos planos de Deus sendo cumprido. Em 2025, nós meditaremos nas promessas de Deus para as nossas vidas, por meio da palavra e do nosso novo devocional diário. Compartilhe com o grupo ou aqui nos comentários as promessas que você já recebeu do Senhor até aqui. E faça uma oração junto com o seu grupo ou aí na sua casa por um novo ano de fé, persistência e colheita, firmados na rocha Jesus Cristo. Para concluir, nós lemos assim em Salmo 61, versículos 1 e 2. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Apesar de vivermos em um mundo cercado de instabilidade e ansiedade, o nosso Deus é poderoso e nele nós temos segurança e força. Edificar a nossa vida em Jesus é a única forma de avançarmos em nossa jornada neste novo ano e até que Jesus venha. Então, que nós possamos continuar firmados nele, semeando, colhendo e desfrutando em 2025. E para aplicação aqui, então, de forma prática nessa semana, convide um amigo para participar do seu encontro de GDC na próxima semana ou compartilhe esse vídeo aqui com algum amigo que você tem certeza que vai ser tocado por meio dessa palavra. Compartilhe com ele a sua esperança e a sua expectativa para o ano de colher e desfrutar. E para indicação, nós indicamos a você então iniciar o ano realizando com toda a nossa igreja família o devocional As Promessas de Deus, do pastor Carlito Paes. E nesse encerramento aqui também de 2024, eu quero compartilhar com você algumas boas notícias que nós vivemos e celebramos como igreja família. Então, neste ano, nós tivemos mais de 2.600 batismos acontecendo em toda a nossa rede de igrejas da cidade, inclusive o campus online. E nós tivemos também decisões por Jesus de aceitar a Jesus ou então se reconciliar com Jesus. A igreja, a gente teve mais de 16 mil decisões em toda a rede de igrejas. Então a gente está aqui celebrando mesmo esse ano sobrenatural e todas essas decisões que transformam vidas. E se você está assistindo esse vídeo e também gostaria de tomar uma decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, ou de se reconciliar com Jesus e a igreja, e de repente você quer tomar a decisão de se batizar, eu convido você a apontar o seu celular para o QR Code aqui na tela, compartilhar então a sua decisão conosco, porque nós queremos te conhecer e te acompanhar nos seus próximos passos a partir daqui. Caso você esteja assistindo esse vídeo e ainda não faça parte de um grupo da cidade, acesse também o QR Code que vai aparecer aqui na tela, deixe o seu contato para que nós possamos conectar você a um GDC. Você inicia então o ano de 2025 conectado, sendo família conosco aqui também no campus online. Que Deus abençoe a sua vida, feliz ano novo e vamos juntos para mais um ano abençoado na rede de grupos da cidade.